Algo anômalo está cruzando o espaço, e agora até Elon Musk decidiu falar sobre isso. Durante uma conversa recente com o Joe Rogan, Musk fez um alerta que deixou os cientistas e os ouvintes intrigados. Ele disse que o 3I Atlas, o novo objeto interestelar detectado viajando pelo Sistema Solar, não está se comportando como deveria. O comentário reacendeu uma das teorias mais ousadas da astronomia moderna, levantada pelo renomado astrofísico Avi Loeb de Harvard, a de que o Atlas pode não ser apenas um cometa, mas um artefato tecnológico vindo de outro sistema estelar. E se isso for verdade, estamos diante do maior mistério da era espacial. Hoje, vamos entender o que há por trás desse alerta de Elon Musk, por que o Atlas está desafiando a física e o que os cientistas acreditam que ele realmente pode ser. Quando o cometa interestelar Atlas foi detectado cruzando o Sistema Solar, os astrônomos perceberam algo de imediato. Ele não se comportava como nenhum outro corpo já observado. Sua trajetória era instável, seu brilho variava de forma imprevisível e seu núcleo parecia reagir a forças que simplesmente não deveriam existir. Enquanto a maioria dos cometas seguem um padrão claro, com uma órbita previsível e um comportamento regido por leis conhecidas da física, o Atlas parecia agir por conta própria. Foi aí que o renomado astrofísico de Harvard, Avi Loeb, entrou na conversa. Loeb sugeriu que o Atlas poderia não ser apenas um cometa, mas sim um artefato tecnológico, uma sonda ou fragmento de algo construído por uma civilização extraterrestre. Para muitos, isso soou como ficção científica, mas para outros foi um lembrete inquietante de que já encontramos dois objetos interestelares anômalos em apenas poucos anos. Primeiro, o Oumuamua e agora o Atlas. O que ambos têm em comum? Movimentos inesperados, acelerações sem causa aparente e assinaturas químicas difíceis de explicar. No caso do Atlas, a presença de níquel em altas concentrações levantou ainda mais suspeitas, pois esse metal é amplamente usado na construção de naves e ligas tecnológicas, algo raro de se observar em objetos naturais vindos de fora do Sistema Solar. Foi esse detalhe que chamou a atenção de Elon Musk durante sua conversa com Joe Rogan. Musk ouviu atentamente as teorias de Loeb e, num tom meio descontraído, meio provocador, fez uma promessa que acabou virando manchete. Se algum dia eu encontrar provas concretas da existência de alienígenas, eu prometo revelar tudo aqui, no seu podcast. Mas logo depois, Musk fez questão de completar a frase com um sorriso irônico e uma mensagem que soou como um alerta. A declaração arrancou risadas, mas por trás do humor estava uma mensagem clara. Musk reconhecia a sensibilidade do tema. Ele sabe que qualquer descoberta desse tipo abalaria a estrutura do que entendemos como realidade. Ainda assim, Musk manteve uma visão cética, dizendo que o Atlas seria uma nave muito pesada se fosse feita só de níquel e que o comportamento incomum poderia ser explicado por processos naturais que ainda não compreendemos completamente. Mesmo assim, há algo curioso aqui. Quando um dos maiores empreendedores e engenheiros da atualidade sente necessidade de brincar com a própria segurança ao falar sobre alienígenas, talvez o mistério do Atlas não seja tão simples quanto parece. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. E se o Atlas for realmente uma criação inteligente, uma mensagem deixada à deriva entre as estrelas, não apenas uma rocha perdida, mas um fragmento de outra civilização tentando ser encontrada? Se o Atlas não for apenas um cometa, então o que ele é? Essa é a pergunta que divide cientistas, filósofos e curiosos em todo o mundo. A hipótese mais provocante é a de que ele poderia ser uma tecnologia enviada por outra civilização, não uma nave tripulada, mas algo muito mais sutil, um mensageiro silencioso, criado para viajar entre as estrelas, observando ou até espalhando os ingredientes da vida. Essa ideia tem nome: panspermia dirigida. Ela propõe que a vida não surgiu de forma isolada na Terra, mas foi sembrada deliberadamente em diferentes mundos, talvez por uma inteligência muito mais antiga do que a nossa. Pense nisso. Se o universo tem bilhões de galáxias e trilhões de planetas, a probabilidade de uma civilização avançada ter existido antes de nós é imensa.
E se uma delas dominou a tecnologia necessária para enviar sementes biológicas ou nanosistemas autônomos pelo espaço, então talvez nós sejamos o resultado dessa iniciativa. Nesse cenário, o Atlas deixaria de ser apenas uma rocha interestelar e se tornaria algo muito maior, um instrumento de semeadura, transportando moléculas orgânicas, aminoácidos e compostos essenciais para a formação da vida. Curiosamente, o telescópio James Webb recentemente detectou essas mesmas moléculas complexas, como metanol e etanol, em regiões distantes do universo, inclusive em berçários de estrelas. Isso mostra que os ingredientes da vida estão espalhados por toda parte, o que reforça a possibilidade de que a vida não seja uma exceção, mas um padrão natural do próprio universo. Mas e se esse padrão tiver sido intencionalmente criado? E se o Atlas for um vestígio de uma civilização que entendeu algo que nós ainda não compreendemos? Que a vida é o meio mais eficiente de perpetuar a existência. Alguns cientistas, mesmo sem afirmar abertamente, reconhecem que há comportamentos do Atlas difíceis de explicar. Sua trajetória irregular, que parece responder a forças invisíveis, seu brilho variável, que aumenta e diminui sem motivo aparente, e o fato de ele carregar elementos metálicos em uma proporção incomum. Tudo isso pode ser coincidência, ou pode ser projeto. E se for projeto, então estamos olhando para um artefato alienígena, uma espécie de sonda autônoma criada há milhões de anos, vagando entre os sistemas estelares, coletando dados ou talvez espalhando vida. Se isso for verdade, essa descoberta mudaria tudo o que sabemos sobre a humanidade, porque deixaria de existir a ideia de que somos o resultado de um acidente químico. Nós passaríamos a ser o resultado de intenção, parte de um plano muito maior iniciado por mentes que já não existem, mas que deixaram sua assinatura espalhada pelo espaço. E talvez o Atlas seja exatamente isso, um lembrete silencioso de que não estamos sozinhos, de que a vida, em todas as suas formas, é parte de um projeto que se estende muito além da Terra. E se for assim, então cada descoberta, cada telescópio apontado para o céu não é apenas ciência, é uma tentativa de reconhecer nossos criadores. Talvez a maior lição que o Atlas nos traga não esteja em sua estrutura metálica, nem em sua trajetória imprevisível, mas na forma como ele nos obriga a questionar o que realmente entendemos sobre a própria existência. A cada novo telescópio lançado, a cada nova descoberta feita, a humanidade dá um passo adiante, não apenas na ciência, mas na consciência. Porque, no fundo, o que buscamos ao observar o universo não é apenas entender as estrelas, é entender a nós mesmos. Se a vida foi semeada deliberadamente, isso significa que existe intenção por trás da criação. E onde há intenção, há propósito. Isso abre uma perspectiva fascinante. Talvez o universo, com todas as suas leis, padrões e formas de vida, não seja apenas um acaso, mas o resultado de uma mente que deseja perpetuar a própria existência através da matéria viva. Einstein dizia que o mistério é a emoção fundamental que está na raiz de toda ciência verdadeira. E talvez seja justamente esse mistério que o Atlas desperta em nós. A sensação de que, por trás da matemática e da física, existe algo que pensa, escolhe e cria. O que chamamos de Deus talvez não seja um ser distante, sentado fora do tempo e do espaço, mas sim a própria consciência que deu origem às leis que regem tudo, a inteligência que fez o átomo vibrar, que acendeu as estrelas e que um dia permitiu que a vida olhasse para o céu e perguntasse: de onde viemos? E se o Atlas for realmente uma peça desse grande enigma, uma mensagem deixada por civilizações que compreenderam esse propósito antes de nós? Então talvez estejamos presenciando o primeiro contato com nossa própria origem. Uma origem que transcende a Terra, que atravessa o tempo, e que aos poucos nos revela que o universo não é indiferente, ele quer ser compreendido. O Atlas pode ser apenas um cometa, ou pode ser um lembrete de que a vida não é o fim do mistério, é o seu começo.
E enquanto não soubermos a resposta, continuaremos olhando para o céu, porque é lá que o desconhecido nos chama para descobrir quem realmente somos. Se você quiser acompanhar as atualizações mais recentes sobre o Atlas e continuar explorando comigo os mistérios do universo, não esqueça de curtir o vídeo, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Tem vídeos novos todos os dias, de segunda a sexta, com as descobertas mais intrigantes da astronomia e as teorias que podem mudar tudo o que acreditamos sobre a vida e a existência.